Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Em uma pequena fazenda na China, um grupo de ovelhas foi flagrado fazendo algo fora do comum. Em vez de se comportarem como animais normais, as ovelhas ficaram andando em círculos, o que deixou muitos especialistas no assunto, claro, com uma pulga atrás da orelha. Afinal, o que aconteceu com esses animais? Eles estão doentes? Eles contraíram algo que os deixa como zumbis? Ou será que o comportamento é uma ação sobrenatural? Vem comigo que eu vou te contar tudo o que sabemos sobre o caso das ovelhas andando em círculo na China. Como de costume, antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos legais como esse. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. No começo deste mês, em uma pequena fazenda na China, uma câmera flagrou um pequeno grupo de ovelhas com um comportamento diferente de tudo que os fazendeiros já tinham visto. A dona das ovelhas relatou que tudo começou bem devagar, com um pequeno grupo de animais andando em círculo. Ela disse que achou estranho o acontecido, mas o ignorou. Bom, logo depois, a fazendeira começou a observar cada vez mais ovelhas andando em círculo, até que todo o rebanho começou a agir da mesma forma. O vídeo logo viralizou na internet e já contabiliza milhões de visualizações. Enquanto algumas ovelhas continuam andando em círculos, é possível ver que algumas ficam paradas, mas ainda assim mantêm a forma circular. A fazendeira também destacou que existem 34 currais em sua fazenda, mas apenas em um deles as ovelhas apresentaram esse comportamento bizarro. Qual a explicação para esse fenômeno? Essa é a pergunta que ninguém ainda sabe responder. A primeira suspeita é que todas as ovelhas estejam sofrendo de uma doença chamada listeriose, que pode causar esse tipo de comportamento em animais. Para quem não sabe, é uma doença bacteriana causada pela bactéria Listeria monocytogenes. Ela geralmente é encontrada no solo, no iodo e na água, mas também está associada à silagem estragada. Um animal com listeriose pode ficar com um lado do cérebro inflamado e, consequentemente, desorientado. Vale lembrar que essa é apenas uma suspeita, pois nada foi comprovado ainda. Além disso, existem outras possíveis explicações para o fenômeno, algumas que envolvem até coisas sobrenaturais. O fato é que comportamentos como esse não são tão incomuns assim no mundo animal. Dentro da sua casa, por exemplo, é possível que isso já tenha acontecido. Se você tem cachorro, fique sabendo que eles também podem andar em círculos, geralmente para amenizar alguma dor, como uma otite, a famosa dor de ouvido, ou mesmo problemas nos olhos ou doenças mais graves que podem afetar o sistema nervoso do animal. Em 2017, um outro caso parecido chamou a atenção da mídia. Em algum lugar na cidade de Boston, nos Estados Unidos, cerca de uma dúzia de perus foram flagrados andando em círculos ao redor do corpo de um gato atropelado. O vídeo chamou a atenção de muita gente e parecia que o que estava acontecendo ali era um ritual de morte do mundo animal. Assim como no caso das ovelhas, na época também apareceram algumas explicações. Especialistas disseram que essa era uma forma dos perus inspecionarem a área e garantir que ela era segura, ou seja, que o gato não seria uma ameaça. Outros especialistas disseram que provavelmente os animais estavam presos em um círculo sem fim, em que cada um segue a cauda que está à sua frente. Em 2021, pesquisadores japoneses também notaram esse mesmo comportamento em espécies de tartaruga, tubarão, pinguim, foca e baleia, mas ninguém sabe ao certo o porquê. Os pesquisadores examinaram movimentos 3D de alta resolução de vários animais marinhos, obtidos a partir da tecnologia de biologização. Essa descoberta é surpreendente, em parte porque nadar em linha reta é a maneira mais eficiente de se movimentar.
E até entre os insetos, esse tipo de coisa pode acontecer. É normal vermos formigas andando em linha reta, umas atrás das outras. Isso acontece porque elas expelem uma substância que transmite informações aos membros da espécie. Chamada de feromônio, essa substância ajuda na comunicação entre as formigas, já que elas são cegas e se orientam por esse cheiro. Só que de vez em quando acontecem acidentes. Quando o feromônio é liberado da maneira errada, acontece um fenômeno chamado círculo da morte, que é basicamente um monte de formigas andando em círculos na busca de um alimento que nunca aparecerá, pois o feromônio foi liberado por acidente. Elas então ficam rodando até cansarem e, normalmente, morrem de exaustão. Eu quis relatar esses casos para você, para mostrar que acontecimentos como os das ovelhas, apesar de parecerem bizarros, no mundo animal são mais comuns do que você imagina. O que ninguém sabe responder é por que diabos os animais fazem isso. Além das explicações que eu citei, algumas pessoas acreditam que esses comportamentos podem ser sinais de que os animais detectam desastres naturais ou algo do tipo. Por exemplo, no ano de 2004, pouco antes de um tsunami atingir a costa da Indonésia, que resultou na morte de 225 mil pessoas, muitos animais apresentaram comportamentos estranhos. Elefantes correram para os terrenos mais altos, flamingos abandonaram áreas de ninhos em locais baixos e cães se recusaram a sair de casa. Na Tailândia, pessoas relataram ter presenciado uma manada de búfalos na praia levantar as orelhas, olhar para o mar e correr para o topo de um morro próximo, poucos minutos antes de o tsunami chegar. Segundo especialistas, muitos animais possuem aparelhos sensoriais desenvolvidos que podem ler uma série de sinais naturais. Por isso, parece muito possível que alguns animais possam ser capazes de captar precursores de terremotos. Eles podem detectar substâncias desagradáveis pelo olfato, captar ondas de baixa frequência e perceber o ar ionizado pelas sensações no pelo ou nas penas. Então quer dizer que isso explica os comportamentos estranhos? Claro que não, mas essa é uma das hipóteses. Assim como muita gente prefere acreditar em explicações científicas, outros preferem as teorias da conspiração. E claro que surgiram teorias envolvendo o caso das ovelhas. Alguns afirmam que os animais estão tentando nos avisar sobre um possível fim dos tempos que está começando. Até porque, se usarmos a lógica de que os animais podem prever fenômenos naturais, por quê? Eles não conseguiriam prever coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Ao mesmo tempo, outras teorias envolvem até uma passagem bíblica. De acordo com os evangelhos, Jesus exorcizou um homem que estava possuído na região da Gérasa. Marcos relata que em Gérasa, Jesus encontrou um homem possuído por espíritos malignos. Ninguém foi capaz de prendê-lo, nem mesmo com uma corrente, pois não havia ninguém forte o suficiente para dominá-lo. Ao se deparar com o homem, Jesus conversou com os espíritos que tinham-no possuído, e eles se identificaram como legião. Os espíritos malignos, então, imploraram para que não fossem expulsos da região. Uma grande horda de porcos estava se alimentando nas redondezas, e os demônios imploraram a Jesus para serem enviados para seus corpos. Ele consentiu, e os espíritos malignos saíram do pobre homem e entraram nos porcos. O grupo de porcos, com aproximadamente 2.000 animais, passou a ter um comportamento estranho e, posteriormente, correu ladeira abaixo até o lago e lá se afogou. Será que algo sobrenatural realmente está acontecendo? Bom, nós não podemos afirmar com certeza absoluta, mas que tudo isso é estranho, isso é. E você, qual a sua opinião? Acha que algo de sobrenatural realmente está acontecendo com animais ao redor do mundo? Ou tudo não passa de uma grande coincidência? Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!